Boa tarde a todos. Eu sou Heloísa Pereira, da SP4, agência de comunicação da Timos Energia. É um prazer recebê-los no encontro de hoje para falarmos sobre derivativos de energia e também sobre outros temas importantes para o mercado de energia nos dias de hoje. A dinâmica do evento será organizada em 2 momentos. Primeiro, teremos a apresentação de estudos e informações sobre o setor elétrico pelos especialistas da Timos. E, em seguida, o debate com as perguntas enviadas por vocês. Por favor, utilizem o Q&A, é um ícone que se encontra na barra inferior da sua tela. Podem enviar as perguntas a qualquer momento, elas serão respondidas no final do evento de hoje. Eu apresento a vocês os especialistas que estão conosco. Alexandre Viana, sócio-diretor da Timos, Adriano Oliveira, gerente de inteligência de mercado, Gustavo Carvalho, gerente de preços e estudos de mercado, que hoje vai explicar para a gente o que são esses derivativos. João Carlos Melo, presidente da Timos, que hoje nos brinda aqui com a sua presença, e o Vitor Ribeiro, gerente de regulação. Eu vou passar a palavra para o Alexandre Viana para dar início à live do Timos Research de hoje. Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Agradeço sempre muito porque nessa época que vivemos de pandemia, né, tanta live, tanto evento, então ter tanta gente interessada pelo Timos Research e participando dessas lives mostra que a gente acertou do ponto de vista de oferecer esse produto ao mercado, né? E tendo sempre essa pegada bem de fundamento técnico, mais objetivo e com focado em negócio, a gente promete ter uma live enxuta, como foi as outras, de no máximo 1 hora. Então, nesse processo de construir o Timos Research, a gente recebeu muito feedback positivo do mercado, então adaptamos. Se você pegar a primeira versão do Timos Research para essa que a gente vai enviar logo após a live, vocês vão verificar que a gente já incorporou boa parte desses feedbacks, dando essa pegada executiva. Também aproveito para informar que essa vai ser a última edição gratuita. Então, a partir do mês que vem, a gente vai continuar tendo lives, mas somente para os assinantes. Então, convido vocês a assinarem. No Timos Research, na última página, tem lá o endereço do site da Timos. Via site, você consegue nos contatar e tem as formas de assinar. E eu garanto a vocês que vai ser sempre um material de alta qualidade, tanto gráfica quanto do conteúdo em si, e com informações relevantes. E para aqueles que querem ter uma visão global e holística do setor elétrico, é um bom material. Recomendo vocês assinarem, vai ser um prazer ter vocês como os nossos assinantes. Bom, mas sem mais delongas, indo bem de forma objetiva, a live de hoje a gente vai falar sobre regulação, vamos falar um pouco sobre derivativos, que o Gustavo vai falar, vamos falar sobre também um pouco mais sobre mercados internacionais, com foco um pouco sobre o mercado alemão, e também vamos falar um pouquinho sobre a parte de preços, que sempre a gente cobre um pouco, a gente faz algumas rodadas aqui encadeadas, que facilita, a gente entende a análise do mercado, tendo mais uma opção aí de estudos, de projeção de preços. Bom, então, vou passar primeiramente para o João, falar algumas palavrinhas sobre derivativos, que a gente conversou bastante esses dias sobre esse tema, que é um tema novo, e a gente tem vivenciado algumas coisas no mercado que estão demandando já derivativos de forma bastante aguçada. Inclusive, nós na Timos estamos apoiando alguns players na estruturação de derivativos específicos para soluções que eles necessitam. Então, vou passar para o João falar um pouquinho sobre isso, e depois o Gustavo vai falar da parte do artigo que ele nos presenteou nessa edição escrevendo. João, com você, obrigado. Boa tarde a todos, mais um prazer estar aqui com vocês no Timos Research, organizado pelo time da Timos. Eu ajudo um pouquinho, mas na realidade o trabalho é todo deles. E o tema derivativos, né? Basicamente é para falar para o pessoal da velha guarda, como eu, né? Pode achar que isso é um tema meio fora do ar, para que isso, tal. É só lembrar o seguinte, quer dizer, todas as transações relacionadas no mercado de energia são físicas e direcionais, e o derivativo nada mais é que uma porta aberta para o mercado financeiro operar no setor elétrico. Por quê? Porque é uma transação que eu não preciso ter energia para suportá-la. Tá? Portanto, essa é uma porta de entrada para o mercado financeiro que tanto desejou estar nesse setor elétrico, não como uma aposta, nada disso, mas como, por exemplo, como o Alexandre citou aqui, nós estamos fazendo operações, buscando operações de hedge,
para energias renováveis, que tem uma variação não controlável muitas vezes, né? O sol bate de dia e não bate de noite, isso é quase que óbvio. O vento às vezes bate de noite, às vezes bate de dia, enfim. Nada é mais tão fácil como era antes. Então, o derivativo vem para ajudar nesse sentido, é uma porta aberta para o mercado financeiro e prestem bastante atenção nisso, porque depois disso tem desdobramentos práticos e comerciais para os vossos negócios. Então, é importante que a gente está abrindo esse debate aqui, não como um nome bonito, uma novidade de mercado, não é isso, não. O Brasil tem poucas transações derivativas e na Europa temos muitas, em outros mercados mais maduros temos muitas, porque eu preciso dessa liquidez que o mercado financeiro vai me trazer. Tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês, convido a vocês a participar e façam perguntas. Tá? É um tema que o Gustavo vai tentar explicar da forma menos complexa possível. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente pode parecer complexo nas nossas argumentações, explanações, mas eu prometo que o Gustavo não vai ser assim hoje. Muito obrigado e bom time dos Santos. Obrigado, João, pelas palavras, pelo bate-papo. Então, de forma objetiva, Gustavo, passo a bola para você falar um pouquinho sobre derivativos, sobre o que o artigo cobre, qual a relevância desse instrumento e como ele pode ser útil no setor elétrico nessa nova configuração onde a gestão de risco é fundamental. Bacana, Viana. Obrigado a todos, obrigado pela presença. É um prazer falar com vocês de novo pela terceira vez, né? A nossa versão de abril do Teams Research, como a Viana falou, vai ser a última aberta ao público. Eu espero que vocês gostem bastante. Eu vou compartilhar minha tela aqui para poder falar um pouco em cima do artigo em si, né? Eu vou tentar passar da maneira mais objetiva possível, em decorrência da live, que nós vamos tratar também de outros assuntos. Mas qual é o nosso objetivo com esse artigo, né? Nosso objetivo, é um disclaimer importante, não é fazer uma discussão exaustiva do tema, muito pelo contrário, é dar um pontapé inicial para aqueles que, primeiro, não são familiarizados com os conceitos derivativos, e aqueles que já são, poderem eventualmente contribuir e tornar a discussão mais rica dentro desse contexto que a gente tem vivido no setor elétrico. Então, diante disso, o nosso artigo, ele busca, primeiro, apresentar conceitualmente o que configuram os derivativos, como eles podem ser estruturados, quais instrumentos que existem, né? A gente entende que, conforme os agentes passem a entender um pouco melhor esses instrumentos que são puramente financeiros, como o João destacou, a partir desse maior entendimento, uma maior difusão desses instrumentos vai ocorrer no mercado e apresentar de que maneira que os derivativos podem ser usados por diferentes perfis de investidores, de agentes, tanto com perfil mais especulativo ou com perfil de proteção, perfil de hedge, e mostrar um pouco em que ambiente que esses instrumentos normalmente são pactuados, como são pactuados, e de que forma que eles são operacionalizados, né? Então, passando um pouquinho pelo artigo, o que nós tentamos trazer aqui é, primeiro, mostrar um pouco de que instrumentos são esses que nós estamos falando, né? Em geral, os derivativos eles são separados entre contratos de swap, contratos de opções, e esses instrumentos eles podem ser usados de maneira muito customizável pelos agentes que os utilizam, de forma a criar produtos específicos para a resolução de questões específicas. Então, na tentativa de materializar esse entendimento, de introjetar esse entendimento para aqueles que estão tendo o primeiro contato com o uso dos derivativos, nós explicamos um pouco na sessão introdutória o que são os derivativos, e aí nós mergulhamos um pouco nos diferentes tipos de derivativos. Então, o contrato a termo, que seria o contrato forward, os contratos futuros são muito parecidos com os contratos a termo, modificando um pouco em que ambientes são negociados, né? Existem os ambientes de bolsa, os ambientes over the counter, os ambientes de balcão, onde em alguns lugares figura uma contraparte central, em outros não, e também os contratos de swap e os contratos de opções. Hoje, no mercado brasileiro, bom, antes falando um pouco o que são os derivativos, né? Derivativos nada mais são do que contratos financeiros cujos preços derivam dos preços de outros ativos subjacentes mais básicos, por isso derivativos. O nome nada mais é do que a própria descrição do instrumento. Normalmente, esses instrumentos são negociados em mercados financeiros internacionais. Eles movimentam uma quantidade muito vultuosa de valores financeiros,
sobretudo porque os agentes normalmente dispõem somente dos valores de margem, eles não precisam dispor dos valores totais das transações, de todas as pernas das transações. E a gente mostra um pouco isso no exemplo que a gente descreveu também no artigo. E por conta disso, esses instrumentos permitem que novos players entrem no setor elétrico, no nosso caso, de forma que criam benefício para todos os agentes envolvidos, não só sob o ponto de vista da concorrência e aí de preços mais competitivos, mas também da liquidez. E, além disso, são instrumentos que, por terem essa característica da disposição do valor de margem somente, não dos valores totais das transações, fazem com que, intrinsecamente, os agentes precisem dispor de menos valores de caixa, que, a depender do agente, é altamente relevante para a sua operação. Hoje, no setor elétrico, dada essa definição do derivativo, né, algum contrato financeiro cujo preço dependa de outro ativo subjacente mais básico, a gente pode depreender que todo contrato de energia é um derivativo, em síntese, uma vez que os preços dos contratos de energia dependem em maior ou menor grau do PLD, né? Só que os derivativos clássicos, que são esses que eu destaquei, contratos a termo, futuro, swaps e opções, eles vão começar a ser mais utilizados no setor. É natural que, num setor como o nosso, onde as transações no ambiente de contratação livre sejam realizadas mais preeminente de maneira bilateral, esses contratos já poderiam ser firmados pelas contrapartes, sem que houvesse necessidade de uma plataforma. Porém, esse conceito não era tão difundido no setor. No ano passado, a BBCE, que é a principal plataforma de negociação dos contratos no Mercado Livre, obteve autorização junto à CVM para operar como entidade administradora de valores imobiliários para produtos de energia elétrica. Isso já dá uma sinalização muito clara de que o mercado tem demandado e entendido a necessidade da utilização desses produtos. E essa necessidade ela é calcada principalmente em dois pilares, né? O primeiro deles seria o pilar da especulação do preço, ou seja, se eu sou um comercializador ou um gerador que tenho vontade de apostar no comportamento futuro dos preços, e não entender a especulação como algo ruim, mas como uma aposta, e os hedgers, né? Ou seja, aquele agente que gostaria de fazer contenção de risco, ou seja, se eu tenho um portfólio descontratado em algum momento do tempo, eu gostaria de travar a minha perda máxima ou um servar de perda, e aí são métricas de risco que podem ser utilizadas também de maneiras muito particulares de cada tomador de decisão. Eu posso encontrar nesse ambiente dos derivativos produtos que vão ao encontro desse meu objetivo. Então, para tentar explicar um pouquinho, materializar um pouco desse conceito, né? Como é que um agente no mercado poderia usar os derivativos como mecanismo de especulação de preço? E antes, só falar, teria um terceiro objetivo que poderia ser utilizado junto com os derivativos, que seria a arbitragem. O problema é que a arbitragem ela deixa claro uma distorção nos preços dos ativos. E essas distorções são rapidamente percebidas pelos agentes do mercado, de modo que os preços acabam por convergir e o lucro de eventuais operações que poderão ser feitas desaparece. Em outras palavras, as operações de arbitragem, se existem, duram muito pouco, porque o mercado percebe essa distorção e rapidamente corrige, comprando, vendendo, exercendo lucro, de modo que os futuros players que poderiam assim fazê-lo não conseguem, porque o lucro desaparece. Então, na tentativa de explicar um pouco o viés de especulação e como o derivativo poderia ser utilizado, a gente destaca aqui um exemplo simplificado, né? Então, suponha que existem dois agentes no mercado, né? Um que entende, ele realizou simulações com os modelos de operação do setor, New Wave, Decomp, eventualmente Decem, quem sabe, e ele entende que o preço no longo prazo, em outubro do ano seguinte, estaria na casa dos R$200. Por outro lado, existe uma outra contraparte que precisa comprar energia, que entenda que esse preço vai estar na casa dos 300. Então, eles, pretendendo lucrar com essa volatilidade do preço, decidem fechar um contrato, e a gente usou o contrato de exemplo de 20 megamédios para poder materializar esse volume financeiro, ao preço de 250, um preço no meio do caminho. Bom, no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo físico, para que essa operação pudesse ser realizada, esse agente vendedor, ele precisaria comprar energia para entregar para a sua contraparte, e ele desembolsaria um volume financeiro alto, no caso, 20 megamédios vezes o preço da operação, que seria os 200 que ele compraria no mercado spot, caso esse preço se mostrasse verdadeiro, que era a aposta dele, e ele venderia para a sua contraparte compradora, que compraria ao preço de 250, oferindo um lucro de R$50 por megawatt-hora. No entanto, essa parte vendedora teve que comprar no mercado spot a um valor financeiro altíssimo, no caso, quase R$3 milhões, e a parte compradora teve que pagar esse montante ao valor de 250, no caso, totalizando R$3.720.
Ou seja, a diferença da operação foi um lucro para a parte vendedora de R$ 744 mil. No entanto, o volume financeiro total transacionado foi em algo como R$ 7 milhões. Ou seja, ambas as partes tiveram que despender uma quantia significativa de dinheiro para apostar no comportamento do preço. Perceba que a necessidade, o objetivo aqui não foi a entrega da energia física, foi simplesmente apostar no direcional do preço. Bom, então se a necessidade é essa, por que eu preciso fazer um contrato físico? Eu poderia usar um derivativo para apostar puramente no comportamento futuro dos preços. Hoje, na BBCE, o que a gente observa comumente ainda são os contratos Contract for Difference, né, que a gente chama, que são contratos onde aposta-se no comportamento de preço e o que se paga é puramente a diferença entre o preço pactuado e o preço realizado. Em outras palavras, o agente comprador, no caso do preço de mercado estar a R$ 200, ele compraria 200 e venderia 250, oferindo somente os R$ 50. Então, o comprador pagaria os 50 diretamente. Ele perceberia o mesmo lucro de 744 mil, mas não houve necessidade de ter desembolsado uma quantia vultuosa para comprar e a contraparte também não teve a necessidade de desembolsar uma quantia vultuosa para adquirir esse montante. Então, só houve um montante transacionado de 744 mil. Em outras palavras, esse tipo de negociação atendeu ao objetivo, que era apostar no direcional de preços, pode ser feito por agentes do mercado que não são necessariamente registrados pela CCE, uma vez que não são agentes do mercado de energia, bancos podem fazer, assets podem fazer, e outras empresas que desejam operar nesse mercado. Isso faz com que haja mais liquidez para esse tipo de operação. A gente viu uma contribuição valiosa, que foi a necessidade reduzida de caixa por conta das empresas, e os custos transacionais, obviamente, por conta disso, também são menores. Agora, esse é um contrato específico, é o Contract for Differences. A gente poderia fazer essa operação analogamente usando opções. Hoje, ainda, a gente não vê a disponibilização de opções nas plataformas, mas é estimado que, conforme esse mercado amadureça e cresça, novos produtos possam surgir para atendimento de necessidades específicas, que, inclusive, vão ser reportados pelos agentes conforme esses agentes percebam suas necessidades e como os derivativos podem se encaixar nessas necessidades. Agora, de forma a tentar elucidar como o lucro de uma operação como essa variaria em função do PLD no exercício, que é o que a gente chama de strike price, né, o preço do exercício da opção no futuro, esse lucro ele decresce linearmente até zero. E a partir de um determinado valor, que no caso é o valor da diferença dos R$250 por megawatt-hora, ele se mantém zero. Mas aqui a gente faz um disclaimer que por que ele se mantém zero? Na realidade, esse valor essa curva toda deveria ser shiftada para baixo no valor constante, igual ao preço de aquisição da opção. O problema é que, para precificar a opção, a gente entra numa seara mais complexa, que envolve a equação de Black-Scholes, que alguns de vocês já devem ter ouvido, que não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é ilustrar, inicialmente, como esses contratos funcionam, e para fazer com que o exemplo seja mais simples de entender, tá? Mas, na realidade, caso existisse esse pagamento pelo prêmio da opção, o valor da opção, essa curva seria shiftada para baixo, de modo que aqui não ficaria mais zero, ficaria no valor constante negativo igual ao custo de aquisição da opção. Agora, esse é um exemplo com viés especulativo. No final do artigo, a gente tenta trazer um estudo de caso simplificado de como uma comercializadora poderia se utilizar dos contratos derivativos com o objetivo de redear o seu portfólio. E nesse exemplo, o que a gente tenta trazer é como é que seria uma equação de receita dessa comercializadora. Ela teria uma receita oriunda de um contrato bilateral que ela formalizou, então ela vai entregar uma energia, só que ela não gera, então ela vai ter que comprar. No nosso caso, obviamente que ela poderia comprar essa energia para entregar com outras contrapartes, mas a gente optou por deixar essa compra realizada no mercado spot para justamente trabalhar a volatilidade do PLD e essa volatilidade dar origem, né, mostrar o grande benefício que seria o uso do derivativo. No nosso caso, o que a gente fez aqui para exemplificar? A gente usa como exemplo de derivativo um contrato que é conhecido como contrato collar. Esse contrato collar nada mais é do que a combinação da venda de uma opção de compra com a compra de uma opção de venda. E como é que a gente monta isso? Uma equação de receita genérica de um comercializador ou de um gerador no mercado spot poderia ser definida como PQ, é o preço de venda de um contrato, vezes a quantidade desse contrato bilateral, preço fixo, quantidade fixa, menos um valor QPI, PI sendo o preço spot. Ou seja, essa primeira parcela representa a receita fixa obtida no contrato bilateral, conhecida, e a segunda parcela representa uma incerteza, que representa o requisito de compra, de lastro, para entregar esse contrato. Num contrato collar, esse preço P, ele muda um pouco.
E ele muda como? Ele varia conforme dois parâmetros, um cap, um teto, e um floor, um piso. Ou seja, se o PLD para uma determinada hora, em um determinado cenário, for maior que o cap, esse preço trava no cap. Se esse preço PLD for menor que o floor, o preço P trava no floor. Por que isso é interessante? Isso é interessante para as duas partes do contrato. Primeiro porque, como a gente destaca aqui, para o agente vendedor, há garantia de uma receita líquida mínima, uma vez que esse limite floor o protege de cenários de PLD muito baixos. Por outro lado, para o comprador, o valor cap o limita de cenários de PLD muito altos, porque garante que ele pagará no máximo cap. Então, limita o custo máximo desse comprador. Em outras palavras, usar um contrato desse tipo pode ser feito de maneira altamente customizável, de modo que esse tomador de decisão, o agente vendedor no caso, que é o comercializador que deveria comprar essa energia no mercado spot, pudesse construir um algoritmo, um processo decisório, de modo que, através de diversos preços que ele poderia obter de cotação no mercado, ele criaria um algoritmo de otimização para definir qual seria o meu valor que eu deveria comprar, dado um cap e um floor, e esses preços de mercado, que me garantiriam uma receita ótima, uma vez que o PLD é volátil, né? E a demonstração desse benefício, desse contrato, nesse caso específico do estudo que a gente tentou destacar, em termos de receita, e isso acho que fica bem claro aqui, é como a receita pelo contrato de quantidade varia em comparação à receita do contrato cola. Se a gente reparar, para valores de PLD baixos, a receita do contrato de quantidade é muito mais alta do que a receita do contrato cola. Mas o objetivo desse instrumento, se a gente lembrar, não é arbitrar preço, não é especular preço, é proteger. Então, ele está protegendo o comercializador que teve que comprar essa energia para entregar bilateralmente em cenários de PLD muito altos. Então, quando o PLD é mais alto, o que acontece? A receita do contrato de quantidade, ou seja, sem a proteção do derivativo, ela começa a ficar muito negativa, porque ela vendeu um preço fixo no contrato bilateral muito inferior ao PLD que está mais alto aqui. Por outro lado, a receita do contrato cola trava em zero, ou seja, em outras palavras, né, em cenários de PLD baixo, o contrato por quantidade faz com que o comercializador ofira mais retorno, mais receita. Por outro lado, ele serve ao propósito de um seguro, né, de um seguro de contenção. Quando o PLD está muito alto, ele limita a perda do comercializador. Uma palavra final que eu gostaria de falar, para não me alongar muito na explanação do artigo, esse é um artigo inicial, para iniciar os debates. Os exemplos aqui são para introjetar um pouco melhor os conceitos para vocês que vão ler o artigo. Porém, a gente está entrando num momento agora de matriz com maior penetração renovável intermitente. A entrada do PLD horário agora em janeiro de 2021 nos permitiu já entender muito bem como esse preço se comporta quando comparado ao preço obtido nos modelos semana patamar, New Wave, Decomp. E o que a gente sabe é que esse preço ele é muito mais volátil, né? E essa volatilidade, na prática, significa risco. Em outras palavras, um ambiente de preço horário significa mais risco para alguns geradores específicos, e esse risco pode ser trabalhado, pode ser melhor gerenciado ou mitigado com o uso dos contratos derivativos, sobretudo para geradores, por exemplo, os eólicos, né, que a depender do estado que se localizam, como geram, tendem a gerar em momentos onde o preço está mais baixo e não gerar onde o preço está mais alto. Então, são produtos que podem ser utilizados para tentar limitar a perda ou proteger de cenários mais adversos ou minimizar, garantir um ganho mínimo. Ok? Eu vou devolver para o Alexandre a palavra. Obrigado. Gustavo, obrigado pela explanação nessa parte de derivativos. Já até vi que tem algumas perguntas aqui de forma bem objetiva. As perguntas eram mais voltadas ainda para a questão de como o Teams Research vai ser disponibilizado. Então, quem enviou, está na live, vai receber um e-mail para dar download do arquivo. E a live também vai ficar gravada no YouTube, que você demora aí alguns dias entre editar e gravar e colocar no ar, mas tudo isso vai estar disponibilizado. Sobre o artigo especificamente, eu gostaria de passar para o João, se o João tem algum comentário adicional antes de eu prosseguir. Sim. Da descrição que o Gustavo fez, ficou claro que esse é um instrumento novo e a maturidade do nosso setor vai atingir uma maturidade maior, que outros mercados já transacionam esse tipo de derivativo. E o nome de derivativo, só para também fazer uma pontuação, causa espécie em alguns, pela chamada crise dos derivativos de 2008 nos Estados Unidos.
Tá? No entanto, cabe lembrar a vocês que Gustavo falou aqui que BBCE está operando, B3 está operando com conhecimento da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é o nosso grande lastreador de operações financeiras. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos nunca aconteceria aqui com a CVM. Tá? Vocês sabem que a alma americana é a alma que não tem controle, que aí, às vezes ela escapa marginalmente por algum lado em que alguém que, quando não tem controle, a coisa não fica tão bem desenhada. Mas aqui a CVM é uma instituição que já tem anos no Brasil e com altíssimo controle sobre as operações financeiras. Então, não se preocupem. Aqui nós temos, sim, o lastro das operações. Então, derivativo, a nossa leitura, nossa da Timos, é que veio para ficar assim, e cada vez mais nesse ambiente de fontes intermitentes, variação, preço horário, onde os riscos não são tão controláveis como foi antes, e mais do que isso, nem previsíveis. Tá? Então, a gente vai ter que fazer um exercício muito grande para o futuro, e sejam bem-vindos ao mundo do derivativo. Era isso, Cristiano. Obrigado, João e Gustavo. Antes de passar a palavra, eu só queria fazer um comentário bem sucinto, que eu brinco assim, obviamente, quando eu tive a palavra derivativo, como você mencionou, traz às vezes uma certa, vou usar um termo meio forte, uma certa aversão das pessoas, falar, especulação pura financeira como algo ruim que vai levar a um crash, né? Mas essa é uma visão extremada, uma visão mais ponderada. A gente verifica o seguinte, como é que outros países usam derivativos, aqui também eu creio que vai ser utilizado de forma bem concreta. Um gerador hidrelétrico que tem sua garantia física e pode tradear, teoricamente, do ponto de vista regulatório, até a sua garantia física menos perdas, e aí ele se refreia de vender porque tem medo do GSF. Eventualmente, ele pode comprar um derivativo para travar o seu preço, de eventual exposição, porque ele pode até mesmo ficar exposto na CCE, porque ele vai ter um contrato derivativo que vai compensar essa diferença, que é o CFD. Esse é um exemplo do que pode ser utilizado. Outro exemplo são comercializadoras que hoje atuam no mundo físico porque precisam de um registro de um contrato físico, porque é a forma que elas até então tinham como operar, mas elas não tinham intenção de estar fisicamente, de fato, no mercado. Era simplesmente uma operação com viés mais financeiro puro, de oferecer liquidez ao mercado, a geradora, outra comercializadora que tem consumidor, ou ao próprio consumidor. E aí, nesse processo, ela atuava só mesmo para dar essa liquidez, ela pode fazer isso por meio de derivativos, não precisa ter o contrato físico. Ou ainda, um consumidor que comprou, por exemplo, um contrato de uma fonte que está com perfil de entrega diferente do seu consumo. Ele quer se proteger, então ele compra um contrato financeiro para poder netar ou zerar eventuais impactos que ele venha ter na exposição do mercado de curto prazo. Então, essas são 3 aplicações bem práticas do modelo mais simples, que é o CFD, que é o Contract for Difference, ou Contrato por Diferenças, que o Gustavo mencionou primeiro. Tem outros mais sofisticados que o Gustavo também mencionou, mas do ponto de vista bem pragmático, eu creio que no Brasil a gente vai primeiro amadurecer esse CFD, o Contrato por Diferenças, que, como o próprio nome diz, é liquidar pela diferença, você não precisa transacionar o principal do contrato, só a diferença do preço acordado e o PLD efetivo, o preço spot efetivo. Então, a gente crê que isso vai evoluir. Ainda tem algumas questões tributárias que estão em discussões de como contabilizar isso, que podem, talvez, refriar por algum tempo, mas a gente acredita que, após superar essa fase de aprendizado do mercado e também de uma outra questão tributária que tem que ser endereçada, a gente vê com bons olhos, porque a maior parte do mundo desenvolvido trade aí números acima de múltiplos acima de 5, em torno de 7, 8, até 9 vezes o consumo físico, e a maior parte disso é tudo por meio de derivativos, não é com contratos físicos, são com a maior parte com contratos derivativos. Bom, para não alongar e cumprir a promessa, porque o tempo corre, né? E eu sei que todos aí tá interessante o assunto, mas para deixar também para vocês lerem, terem questões, também tem o Q&A. Vou passar para a Adriana falar um pouco sobre regulação. A Adriana é nossa gerente de inteligência de mercado. Ela vai falar um pouquinho sobre a regulação do mês e passo a bola para ela. Boa tarde a todos. Eu vou falar dos principais assuntos do mês. Eu não vou me alongar muito por causa da hora também, né? Para a gente obedecer a 1 hora de live. O que saiu esse mês de interessante?
a portaria normativa 04 do MME, ela alterou a portaria 74, que define premissas do cálculo da garantia física, de UHE e UTE despachadas centralizadamente. Foram algumas alterações básicas que não impactam no cálculo da garantia física, como alteração de nomenclatura de variáveis, usinas não despachadas, ela passa a ter expectativa de geração por fonte, não mais junta, mas nenhuma das alterações impacta em cálculo da garantia física, né? Não muda os parâmetros de cálculo. A resolução CNPE 02 de 2021, ela estabelece orientações para a ANEEL e para a ANP sobre P&D e inovação. Ela pede que priorize os temas como hidrogênio, energia nuclear, biocombustíveis, armazenamento de energia, tecnologia para a geração termoelétrica sustentável, transformação digital e minerais estratégicos para o setor energético. A resolução ANEEL 927, ela trata do Constrangedorf de usinas eólicas, ela regula, né, as diretrizes para regras de comercialização para apuração de Constrangedorf de eólica. A portaria 03, ela alterou a portaria 389, que é das diretrizes dos leilões A-4 a -5 de energia existente. Ela prorrogou até 28 de abril o prazo de declaração de necessidade das distribuidoras. Agora eu vou entrar nas consultas públicas. A CP 007 é uma análise de impacto regulatório sobre segurança cibernética no setor elétrico, é uma coisa importantíssima, dado a quantidade de vazamento de dados que tem ocorrido, né, no último ano. Vamos lá. O TS 004 fala exatamente a regulamentação das regras de Constrangedorf das usinas eólicas, né? Então, é a tomada de subsídio para as regras de comercialização da resolução, e a TS 005 é sobre New Wave, né? Vou discutir uma nova versão do New Wave. Tem mais a CP 010, trata o cálculo das bandeiras tarifárias para 2021 e 2022, e é isso. Eu vou passar para o Alexandre, que agora ele vai falar do outro artigo. Obrigado, Adriana. Eu recomendo o pessoal, lógico, a parte regulatória às vezes ela é mais descritiva, eu recomendo o pessoal, quando receber o Teams Research, dar uma analisada lá, a gente faz alguns comentários pontuais de eventuais riscos que a gente vê, ou coisas positivas de uma regulação ou de outra. Também tem um gráfico que eu gosto bastante, que ele mostra todas as consultas. Eu ainda estou meio antigo, ainda falo consulta pública, né? Seria os TS, né? Mostra todos os TS / consultas que estão e quando começou, quando acaba. Então, aquilo facilita para você ter uma visão do que está acontecendo, do que está rolando. Porque, lógico, sai tanta regulação, tanta coisa, que às vezes você fica meio perdido. Mas o que já fechou, não. Então, tem um quadrinho que a gente tem que tentar facilitar. Você bate o olho e você consegue ver o que está aberto ainda, quando começou, e quando acabou, ou quando vai acabar. Então, essa é algo que parece simples, mas quando você sistematiza, fica um ganho no dia a dia, principalmente para o pessoal da área regulatória. Então, recomendo ler, e também para os futuros assinantes que possam usufruir e ter da feedback para a gente evoluir nas próximas edições. Bom, eu vou falar agora rapidamente sobre um outro artigo que a gente escreveu aqui, eu vou compartilhar. Esse artigo foi escrito pelo Vitor Campos, que é um analista nosso, e por mim, e ele cobre o mercado da Alemanha, né? A gente apresenta o caso alemão como um estudo, como uma referência de abertura de mercado, um país que é 100% livre, né? Então, basicamente, assim, o que é muito interessante da Alemanha é que o mercado ele começou a sua abertura em 98, então já tem aí em torno de 22 anos de abertura. Obviamente, ele foi evoluindo, não foi de uma vez só. E a gente observou a Alemanha, foi muito interessante a experiência da Alemanha, ao nosso ver, que mostra a questão da competição, mostra também a questão de novos serviços e produtos, de coisas até mesmo bem fora da caixa, em termos de como fidelizar clientes e como energia sendo visto como um produto de varejo, mas também mostra um problema que o Brasil pode ter, é que a abertura de mercado, por mais que ela seja bem feita,
se eu tenho impostos e encargos pesados, às vezes o consumidor pode não perceber toda a redução que a componente energia tem. Então, a gente, nesse artigo, comenta também isso, que embora a competição e a abertura de mercado são essenciais, até algo que a Timos sempre defendeu, algo que eu já defendi até mesmo antes de ser parte da Timos, e que tanto eu quanto o Vitor concordamos, né, que escrevemos o artigo, mas o ponto é que ela tem uma limitação também, ou seja, se eu tiver encargos e tributos um peso muito elevado, elas podem limitar a percepção de redução ao final para o consumidor, né? Então, o mercado da Alemanha, ele abre em 98, começa essa abertura, ele vai seguindo as diretrizes da União Europeia, que são várias, aqui no artigo a gente vai cobrindo como essas diretrizes foram evoluindo, né? Mas um ponto que eu queria destacar, que tem até aqui uma foto, de algo que eu achei muito interessante, e até compartilhando, sendo menos formal e mais até próximo de quem está assistindo, estava em casa vendo futebol num sábado, aí de repente, eu não sou fluente em alemão, né? Mas eu vi nas placas publicitárias a expressão Strom. Strom é energia elétrica em alemão. E era um jogo do Werder Bremen. E aí eu vi lá, Werder Bremen, Werder Strom. Na hora, eu falei, nossa, será que o Werder tem uma comercializadora de energia? Já peguei o computador rapidinho no meu escritório lá de casa, já abri e comecei a procurar. A minha mulher pegou e virou, Alexandre, o que você está fazendo? Eu falei assim, tô aqui, você não está vendo futebol? Eu falei, não, tô aqui, vi um negócio aqui que vai ser legal para o trabalho. Ela falou, mas você é um louco, descansa no sábado, vai ver teu jogo tranquilo. E aí eu fiquei mais encantado com o que eu estava vendo no site do que com o jogo. Parei de ver o jogo, comecei a ficar aí, aquilo virou uma diversão. E basicamente, o que era o Werder Strom? É uma comercializadora de energia do Werder Bremen. O Werder Bremen tem uma comercializadora de energia, onde eles comercializam também parte da sua geração que vem dos painéis solares que estão no estádio, que estão sob a cobertura do estádio, mas também eles compram, tem um portfólio 100% renovável, e eles vendem na Alemanha, para toda a Alemanha, e os contratos de energia de 1 ano, 2 anos, e tem uma série de vantagens, né? Então, por exemplo, a cada gol do Werder Bremen, você ganha desconto de €1 na sua conta anual, porque normalmente lá os planos são anuais com parcelas mensais. Você ganha descontos nas lanchonetes do estádio. Se você tem a assinatura do Werder Bremen Strom, você tem desconto quando você vai no estádio e compra o cachorro-quente, o Bratwurst, que é o que eles gostam lá, ou então uma cerveja, um refrigerante. Então, é uma forma de fidelizar. Eu comecei a imaginar aqui no Brasil os clubes de futebol, eventualmente, fazendo parcerias com geradores ou com comercializadoras e podendo ter produtos desse tipo, né? Imagina... eu não sou corintiano, mas os corintianos podendo comprar da sua comercializadora, eu que sou palmeirense podendo comprar da comercializadora que está vinculada ao Palmeiras, um produto. Então, certamente eu que sou fanático por futebol iria fazê-lo. Então, mostra como o mercado ele pode criar produtos, né, que vão além, muitas vezes, da energia. E na Alemanha também é comum você ver produtos que têm o combo, né, energia plus gas, né, o gás, no caso. Você coloca seu zip code num site, tem vários sites, mas alguns deles já te dá todos os planos que atendem a sua casa, né? Pelo CEP você consegue saber ali quem pode comprar. Então, a gente vê uma série de opções de produtos, né? Então, tem diferentes tipos de prazo de contrato, tem pré-pago, pós-pago, tem comercializadora, varejista que dá desconto para smartphone, patinete elétrico. Você pode escolher as fontes, tem gente que aceita pagar mais por uma fonte que quer desenvolver, ou tem produto 100% renovável. Tem para novos clientes descontos em outros serviços, como aluguel de carro, convênio promocional com rede de comércio. Você tem programa de fidelização, tem troca de fornecedor remota, que você pode fazer pela internet. Em alguns casos, você pode também instalar smart meter. Então, você tem uma infinidade de opções que mostra por isso o meu entusiasmo sempre com essa questão de abertura de mercado. Porque eu imagino que o Brasil tem muito a desenvolver com isso, né? Então, aqui te dá até um exemplo de uma pesquisa que a gente fez de um CEP de Berlim, né? E pegamos aqui 2 fornecedores e o preço da energia por mês para uma casa aqui de 4 pessoas. Então, o artigo está bem interessante. E aí, o ponto final que a gente queria ressaltar é que a energia, se a gente pegar aqui desde 2010 até 2021, a competição e abertura de mercado permitiu que o preço ficasse abaixo até mesmo do que era em 2010. Então, em centavos de euro por quilowatt-hora, a gente vai ver que o preço até caiu de 8,2 centavos para 7,7. Então, a gente que está até acostumado, às vezes, com ambientes de preços mais altos, a gente pode ver que aqui o preço até caiu do ponto de vista nominal e real
ao longo de 10 anos. Mas a gente também vê, aí que vem o ponto de atenção que a gente faz no artigo, é que por mais que o preço da energia às vezes fique até estável, caia e tem novos serviços e produtos, se eu tenho um peso muito grande de impostos e encargos, que são aqui no caso alemão, esse salmão mais claro e o azul, eles podem maquiar a evolução, a redução de preços. Eles podem até, no final, o consumidor ter uma percepção equivocada que a abertura de mercado é que provocou o aumento do preço, quando não foi. Então, esse é um alerta que a gente faz para o Brasil, que, obviamente, a gente acredita na abertura de mercado, a gente acha que o mercado aberto vai trazer uma série de serviços interessantes, competição, uma série de coisas bacanas para os consumidores, não somente em nível industrial e comercial, mas também residencial, porém, a componente encargos e impostos pode sim ser danosa e pode causar uma percepção equivocada que foi a abertura de mercado que fez o preço subir. Que no caso da Alemanha foi isso, que a componente energia caiu, mas o preço total, se a gente pegar de 2010 para cá, subiu e basicamente ele sobe por causa da componente encargos e tributos, né? Então, assim, esse é o ponto de atenção que a gente faz. Então, a nossa mensagem é: a abertura de mercado era interessantíssima. Aqui a gente pegou o exemplo da Alemanha. Óbvio, a gente tem vários outros exemplos que a gente poderia explorar. A Austrália tem um exemplo interessante, com pontos positivos e negativos. Os nórdicos, que já abriram o mercado desde os anos 90, tem várias histórias interessantíssimas de coisas legais que lá eles oferecem. Mas a gente deixa, então, para vocês lerem o artigo, ficar essa vontade de ler o artigo, que lá a gente explora um pouco melhor. E em próximas edições do Teams Research, a gente vai explorar outros mercados, vai começar outras coisas, não somente a abertura de mercado, mas também outros temas relevantes dessa questão internacional. Então, para passar agora para o Gustavo, vou fazer uma rápida síntese aí da questão dos preços, né, Gustavo, da rodada encadeada que a gente faz. Que a gente sempre ressalta que a rodada encadeada não é uma previsão para trading, é simplesmente mais um instrumento de noção do direcional. A gente tem consciência que na operação do tempo real vão ter coisas que vão fugir do que está previsto no modelo, a gente tem consciência que se todo mundo acertasse na mosca o que está rodando, todo mundo estava rico, a gente até brinca, né? A gente sabe que a rodada de preço encadeada é um direcional, é mais uma informação para ter uma noção se o preço vai mais para cima, vai mais para baixo, as tendências. Então, passando para o Gustavo comentar um pouco sobre essas tendências, para depois a gente ir para o Q&A. Obrigado, Viana. Então, como de costume, né, falar um pouquinho do PLD horário, como destaque dessa sessão de estudo de preços de mercado. E aí, a gente, na sequência, fala um pouco dos dados realizados de março, que vão dar origem às nossas premissas para as rodadas encadeadas na tentativa de simular os preços até o final do ano. Como a Viana falou, né, o objetivo aqui não é dar não são preços que visem o curto prazo, que vão refletir um descolamento, uma oportunidade de operação de curto prazo. São rodadas encadeadas, ou seja, para dar uma noção da tendência do preço até o final do ano. Tá? Especificamente com relação ao preço horário, o PLD horário no mês de março teve grande volatilidade, sobretudo por conta das altas afluências no norte, né, que resultou em PLDs baixos ou até no piso, na maior parte do mês, nesse subsistema. No Nordeste, esse foi o subsistema mais afetado. Nós tivemos períodos onde esse submercado, o PLD no submercado colou com o submercado Sudeste e em outros períodos colou com o Norte. Foi um comportamento já observado também em fevereiro passado. E dois dos principais motivos para a variação apresentada nesses resultados do mês foram, um deles, principalmente, a variação da geração renovável no Nordeste e a hidráulica no Sudeste, e os limites de intercâmbio horários dependentes dos dados de carga e de geração das usinas para o preço. Né? Houve também descolamento do PLD entre o submercado Sudeste e Nordeste, sobretudo por conta da maior oferta hidráulica no Norte e, consequentemente, transferência desse excedente para o Nordeste. Né? Como resultados de março, a ENA, né, a Energia Natural Afluente do Sudeste, fechou o mês com 75% da MLT, é o 19º pior histórico de ENA para o submercado, são 28 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo mês de 2020. O Sul, por outro lado, fechou com 70% da MLT, também o 38º pior histórico de ENA, e o Norte e o Nordeste fecharam com 70% e 111% da MLT, respectivamente. Isso se manifesta também nos níveis dos reservatórios, que acompanham essa dinâmica hidrológica,
de modo que, para março, o Sudeste, os reservatórios do Sudeste fecharam em níveis que atingem aproximadamente 35% da capacidade máxima de armazenamento do mês, são 16 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo mês de 2020 também. O Sul, 62% da capacidade máxima, e o Nordeste e o Norte, respectivamente, com 68% e 78%. A carga, que é outro dado muito importante, né? A carga para o SIM, para o Sistema Interligado inteiro, fechou fevereiro em algo como 72 gigamédios, é uma variação positiva de aproximadamente 4,9%, 5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, e já o Sudeste, o mercado mais importante, do seu ponto de vista do consumo, fechou em algo como 42 gigamédios, que são também 5,3%, 5% acima do mesmo mês para 2020. E aí, para a nossa previsão de médio prazo, como a gente falou, nós realizamos as rodadas encadeadas dos modelos no IFDComp, são simulações mensais interligadas, e nós consideramos 3 cenários de afluência, e no período agora de abril até dezembro de 2021. Nossa intenção, de novo, né, para que isso fique claro, eu acho importante, é apresentar tendências até o final de 2021, de modo que não capturamos, podemos não capturar eventuais descolamentos do submercado e a volatilidade intradiária dos preços, que poderiam ser sinalizadas ou não, mas caso fossem, seriam somente sinalizadas em rodadas de mais curto prazo. Diante disso, com relação à meteorologia, março apresentou uma melhora na chuva, sobretudo no norte, né, como a gente já destacou também. A primeira quinzena de abril, ela teve uma anomalia negativa nas principais bacias do SIM, e para a segunda quinzena, os modelos mostram certa neutralidade com o início do outono e a redução das chuvas, né? Para o armazenamento, durante o mês de março, houve uma melhora do SIM como um todo, ficando acima dos níveis também de 2017, 18 e 19, para a mesma época do ano, porém abaixo dos anos de 16, um ano para trás, e também o ano mais recente, o ano de 2020. O mês de abril agora iniciou com níveis de armazenamentos acima dos registrados para esses mesmos anos, 17, 18 e 19, e na grande maioria do período analisado, os reservatórios de 2004 a 2012 apresentavam níveis mais altos, acima de 80%. Então, fica claro, né? É evidente que o modelo tem um viés otimista, que obviamente é capturado pelo histórico maior da média de longo termo, de 31 para cá, de modo que esses estudos, essa sensibilidade das rodadas encadeadas e simulações também de curto prazo devam levar isso em conta, de modo que a gente tenha preços mais realistas, né? A carga, com relação à carga, a primeira revisão quadrimestral da carga do planejamento anual 2021 a 2025, que é feita em conjunto pelo INS, CCE, EPE, apresentou uma variação negativa, cerca de 320 megamédios em todo o horizonte, né, de 21 a 25, quando comparada à previsão original do planejamento anual. E, como principais fatores que resultaram nessa redução, a gente pode citar 3. O primeiro deles são os dados econômicos dos primeiros meses de 2021, que mostram um certo arrefecimento do ritmo de recuperação observado no final de 2020, e a perspectiva de queda da atividade no primeiro trimestre, que levou a uma revisão da projeção do PIB de 3,3% para 3% agora para o ano de 2021. O segundo fator relevante é a recuperação do mercado de trabalho, que vai ser gradual, com expectativa de manutenção da taxa de desemprego ainda em patamares elevados. E terceiro fator, por fim, o impacto do novo auxílio emergencial, a velocidade da vacinação contra a Covid e a evolução da pandemia, que obviamente devem ser observados, são riscos relevantes para a concretização do cenário econômico que foi projetado, né? Os valores de carga de energia do SIM verificados em março tiveram uma variação positiva de 4,9%, 5% em relação aos valores do mesmo período, mesmo mês do ano anterior. E para o PMO de abril de 21 agora, a carga do SIM prevista ficou em 0,4%, em linha com o previsto no planejamento 2021 a 25. A ENA, consideramos então, como eu disse, 3 cenários de afluência. O cenário seco, nós pegamos o pior ano desde 2013, que representa algo como 65% da MLT, cenário básico 72% de MLT para o Sudeste e Centro-Oeste, como cenário úmido 77%. Com relação à expansão da transmissão, para abril houve o atraso de mais um mês em um empreendimento que já vinha sofrendo algumas revisões, que é um empreendimento que é uma linha que interliga o Nordeste com o Sudeste, e o maior aumento da transmissão é justamente na interligação Nordeste-Sudeste, que é previsto, imagina-se, que vai receber um aumento de algo como 4,5 gigamédios até 2024. E diante desses cenários de ENA, afluência, né, e armazenamento, carga e transmissão, restrições de transmissão, a gente estima
com dados realizados até o momento, que o PLD para 2021 vai colar Sul e Sudeste. A gente não analisou o descolamento mais profundamente, mas imaginamos que o preço do Sul e do Sudeste vão ficar em algo como 171 no cenário base, podendo chegar a 255 no cenário seco e no cenário úmido de R$111. Já o Nordeste, para 2021, a média do cenário base seria algo como R$153 no megawatt-hora, 199 no seco e 103 no úmido. Para o armazenamento, no cenário base, a projeção que nós temos para o SIM para dezembro de 21 é de 28%, um valor baixo. Já o pico do armazenamento, imaginamos que possa ocorrer em junho, na casa dos 48%, e também é um valor baixo, são 5 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo mês de 2020. E, para fechar, o GSF, imaginamos, diante também desse cenário, que o cenário base indica um GSF de algo como 81% para o ano, sendo o seco de 78% e o úmido de 83%. Ok? Devolvo a palavra, Viana. Um comentário rápido. Eu brinco assim, previsões são sempre legais, mas o que manda mesmo, o senhor de tudo isso para quem faz negócios é o mercado, né? Então eu tenho até aqui no escritório uma tela que eu fico olhando direto do BBCE todo dia. E só para dar um input, na BBCE a tendência que o mercado tem precificado tem sido mais para o cenário seco, tá? Então a gente vê aí o segundo semestre com um valor ali próximo ali, depende do dia, óbvio que tem volatilidade, entre 280, 290, 295, o segundo semestre foi o que a gente tem mais visto nos últimos dias. Então o mercado está precificando, crendo mais no cenário seco, tá? Então no relatório a gente tem os 3 cenários. Como eu mencionei, mais uma vez, é interessante para aumentar o nível de conhecimento sobre como o sistema se comporta, de como os preços de mercado se comportam. Obviamente, não é um trend, e o mercado a todo momento está revisando. A gente faz a revisão aqui na Timos para os clientes, algumas em base semanal, para nós, para fins de nosso conhecimento, às vezes em base diária, algumas análises, mas, lógico, Timos Research, como é um relatório mensal, é feita e divulgada em base mensal, com os dados mês a mês. Então, acabando essa sessão de explanações, passar para a Elo coordenar as perguntas, o Q&A. Nós temos algumas perguntas aqui e as primeiras delas, que eu vou passar para vocês, são sobre os derivativos. Uma pergunta da Solange Davi, que participa aqui conosco do Teams Research. Sobre o CFD, os Contracts for Difference, você acha possível que esse tipo de contrato lastreie a expansão da geração, independentemente dos derivativos? E aí eu já vou colocar uma outra pergunta de derivativos junto, que aí vocês dividem na resposta para conseguir abordar os 2 temas. Só um minutinho, que é o seguinte: uma empresa que quer zerar a sua pegada de carbono, seguindo os princípios de ESG, pode usar os derivativos para se proteger da intermitência sem ter que recorrer a um pool de fontes que inclua não renováveis? Eu vou permitir-me responder a primeira pergunta, e aí eu creio que o Gustavo e o João, eventualmente, podem responder a segunda pergunta. O Gustavo e o João fazendo comentário sobre o que eu falei, sobre o que o Gustavo mencionou. Sobre a primeira pergunta, Elo, eu ainda vejo com mais dificuldade uma lógica de uma viabilização plena de uma expansão da geração só com derivativo. Eu creio que o que o gerador tende a fazer ele tende ainda a procurar, no primeiro momento, um PPA físico. Vou usar termos assim, forçando um pouco nas nomenclaturas, mas para ficar bem claro. Ele tende a procurar ainda um PPA de uma lógica física, ou procurando alguém para vender, seja uma comercializadora ou um consumidor, e tende a procurar o derivativo como um instrumento de proteção. Então, ele pode ser, quando mais para frente, os bancos, fundos de investimentos, até o BNDES, comecem a olhar isso com, você é um tipo de usina ou parque que está exposto a um preço que pode cair, eu vou querer que no processo você faça algum derivativo para se proteger. Pode ser que venha a ser uma demanda dos investidores. Eu não vejo isso ainda como uma demanda. Aqui na Timos a gente faz muito M&A, muito processo aí para investidor, tanto local quanto internacional. Ainda é uma procura mais para o mundo físico, porque está para um produto novo. Eu acho que no futuro o que vai acontecer é o derivativo como mais um instrumento para você fazer proteção e gestão do seu portfólio. O gerador vai enxergar muito como isso. Quem vai utilizar mais para outros mecanismos que o Gustavo mencionou, para
oferecer liquidez e ganhar dinheiro com essa oferecendo liquidez e fazendo gestão de prêmio, eu creio que vão ser geradores com perfil mais de trading, que tem alguns que já no mercado brasileiro têm suas mesas de trade bem avançadas, e as próprias trades, as próprias comercializadoras, sejam as de banco, que estão cada vez entrando mais no setor, quanto as já consagradas e tradicionais do setor, as grandes, que já atuam muito bem nesse segmento. Então, essa é a minha visão, não substitui, é um instrumento adicional para facilitar a expansão, mas não vai substituir o contrato físico, pelo menos não nesse primeiro momento. Aí a outra pergunta, Gustavo, e depois o João comenta que nós dois falamos sobre ESG. Luísa, só para eu ver se eu entendi a pergunta. Se uma empresa que, desejando reduzir sua pegada de carbono, poderia se utilizar dos derivativos para fazer isso, é isso? Olha, no meu entendimento, né, assim, de novo, eu acho que o mercado de derivativos ele ainda está muito embrionário no país. Existem até mercados internacionais onde a gente vê derivativos climáticos, inclusive. Quando a gente fala especificamente de mercado de carbono, o que também está um pouco embrionário ainda no país são os chamados I-RECs, né, que são certificados de energia renovável. Os derivativos, uma visão inicial minha é que, como são produtos puramente financeiros, você não teria uma rastreabilidade 100% que te garantisse, né, a fonte que está sendo gerada necessariamente. Agora, como são produtos bilaterais, customizáveis, nada impediria que esse derivativo fosse construído com geradores que pudessem emitir certificados desse tipo, né? Agora, se você deseja reduzir sua pegada, em geral, quando a gente fala de PLD horário, de geração, a gente tem geradores que são mais beneficiados e outros menos beneficiados, né? Aí seria importante entender em que parte da transação você está, de modo que a outra contraparte que te promoveria, poderia oferecer um contrato desse tipo, de emissão de fontes renováveis, conseguisse cobrir o seu déficit de geração naquela hora que você precisaria comprar, né? E aí, isso pode não necessariamente ser verdade 100% do tempo, mas é uma análise inicial que eu consigo enxergar. Colaborando nesse mesmo sentido, o fundo derivativo vai ajudar muito as fontes intermitentes, quer dizer, eu vou ter mais proteção contra as variações, seja da energia solar, da eólica, então ela ajuda, sim, a expansão dessas fontes à medida que eu tenho mais instrumentos de proteção para o comprador. O comprador, evidentemente, você que está na indústria, você tem lá seu perfil de carga, você tem todo um processo que muitas vezes não bate com o da fonte que você está comprando, tá? E aí você vai ter, sim, uma proteção maior para esses instrumentos, vão ter uma proteção maior para comprar destas fontes e, evidentemente, eu posso também começar a comprar derivativos que têm um lastro diferente, um lastro baseado só em energia verde, enfim. Isso é algo que a gente pode evoluir, sim, tá? Perfeito. Agora, então, vamos para uma pergunta sobre abertura de mercado. É uma pergunta do José Sorge, e ele diz que no Brasil há tributos e encargos excessivos. Há alguma avaliação da TIMOS sobre os impactos que essa característica do sistema brasileiro pode ter no processo de abertura? Isso pode dificultar a velocidade de abertura? Olha, eu até vou falar, porque como fui eu que comentei mais a questão da abertura de mercado na edição de hoje, né? É assim, quando a gente fez o estudo para a Abracel, que foi um estudo bem amplo, a gente identificou como um ponto sensível da abertura a gestão dos contratos legados. Esse acho que é o ponto mais sensível para a abertura. A gestão dos contratos legados, o rateio dos contratos, a alocação dos contratos, eu acho que esse é o ponto mais nevrálgico aí do processo bem feito de abertura. Um outro ponto sensível também para a abertura, mas bem mais gerenciável, uma questão mais de mecânica e de ritmo, é a questão dos medidores. A gente fez um estudo bem grande, o Vitor, que está aqui na live, hoje ele não falou, mas está acompanhando a live e ajudou também, sempre ajudando o time do Research, ele tem uma especialidade forte nessa parte de medição, e a gente estudou bastante no trabalho para a Abracel, e aí, então esse é um ponto relevante, não impeditivo, mas relevante de ser discutido para pensar no mercado como um todo. A questão de tributo e encargo eu vejo mais assim, se eles forem mal calibrados, ou seja, crescerem muito, você pode passar para a opinião pública uma percepção equivocada que a abertura que subiu o preço. Na verdade é assim, se eu aumentar muito o volume de encargos e tributos,
a energia vai subir de qualquer jeito, só que a questão é que a abertura de mercado pode fazer com que ela suba menos. Só que o consumidor vai ter uma percepção geral que subiu, vai poder falar, tá vendo? Foi porque abriu o mercado, e não foi. Então, por isso é muito importante estudar as componentes, como foi o caso da Alemanha, e ver da onde que veio esse aumento de encargos, esse aumento no preço global, né? Porque a componente de energia lá caiu. Então, no Brasil, a gente também acredita que a componente de energia vai cair. A questão vai ser qual vai ser o tamanho dos encargos e como a gente vai fazer a gestão disso. Então, assim, a gente tem um peso grande de tributos e encargos, isso já não vem de hoje, é estrutural do setor elétrico brasileiro, a gente sabe disso. Eu não acho que isso vai atrapalhar a abertura, pelo menos não do jeito que está hoje. Agora, dependendo de como a gente gerir isso para o futuro, ou gerir eventual encargo de contrato legado, aí pode ser que eventualmente dificulte. Tá, mas aí então a discussão que depende de mais outros elementos da abertura de mercado, não dá para focar só nela. Espero ter respondido a pergunta de forma objetiva, mas seria isso. Alexandre, eu posso complementar um pouquinho, né? Só, como você falou, né, a parte de tributo é legislação estadual e federal, né, não tem como controlar, e tem essa questão da energia, e uma coisa que tem visto, tanto na Austrália, é importante mostrar. O regulador faz avaliações semestrais do desempenho de mercado e ele abre essas componentes, mostrando que a energia reduz devido à competição e aponta os outros componentes. Então, aqui no Brasil, né, é importante fazer esse acompanhamento do desempenho, né, e das parcelas da competição. Certo, vamos para mais uma pergunta, então. Como é uma permuta de indexadores financeiros, ocorrendo com o objetivo de reduzir riscos e aumentar a previsibilidade para as partes? Essa pergunta, acho que para o Gustavo, dos derivativos também, né? Não, perfeito. Não só, né? Na realidade, quando a gente fala de troca de indicadores financeiros, a gente está falando de um tipo específico de derivativo, que é o swap. Então, por exemplo, no Brasil hoje, no setor elétrico brasileiro, a gente já pratica alguns swaps, né? Então, swaps temporais. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou, por exemplo, uma hidrelétrica que está dentro do MRE e eu fiz a minha sazonalização de energia física carregando mais para o primeiro semestre, por exemplo. Então, teria um valor, a depender do GSF, obviamente, teria um valor de alocada maior no primeiro semestre e um valor menor de recurso no segundo semestre. E aí eu poderia fazer um swap temporal para trocar minha posição, tentando fletar um pouco da minha geração no segundo semestre. Então, esse é um tipo de swap. Eu estou trocando, swap de troca, literalmente. Eu estou trocando minha posição temporalmente, de um mês para o outro, de um trimestre para o outro. Mas a gente tem no Brasil também outros tipos de swap, né? Swap de submercado. Então, se eu estou exposto no Nordeste e tenho uma geração no Sudeste, eu posso fazer um swap para trocar minha exposição. Eu estou fazendo uma troca de exposição de indicadores, que no caso são os preços de cada um desses mercados. Swap de fonte, convencional para incentivada. Então, quando a gente fala de swap, a gente está falando sim, eu estou trocando meu risco em termos de indicadores financeiros. Em outras palavras, eu estou trocando fluxos de caixa futuros, né? Só que esse é um tipo específico de derivativo. Nós temos outros com outros propósitos. Então, não só de trocar indicadores financeiros, né? Perfeito. Essa pergunta foi da Tatiana Carolina. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Pessoal, provavelmente nós não vamos conseguir responder todas as perguntas de vocês hoje. Esse tema dos derivativos tem dado causado bastante interesse, né? As perguntas que não forem respondidas... Então, sugerir isso, a gente responder, anotar todas elas, que eu acho que são legais, depois a gente tenta, o Gustavo manda um e-mail da Timos diretamente para essas pessoas e responde, se for o caso. Isso, a ideia acho que é essa, responder por e-mail, porque nós temos várias perguntas aqui, não vamos conseguir dar conta de todas elas. Eu vou fazer uma para encerrar, que eu acho que é uma mais rápida aqui do Guilherme Augusto. O mercado de derivativos vai decolar somente após a entrada dos grandes players financeiros, como os bancos? Acho que o Gustavo pode falar, eu comento um pouquinho, depois o João também faz um último arremate. Gustavo, por favor. Esse é um certo exercício de futurologia, né? Mas assim, eu diria que, infelizmente, sim. Porque eu imagino que a expertise dessas casas, que estão super acostumadas a fazer contratos desse tipo, é o que vai começar a movimentar o mercado, e aí eu acho que essa movimentação talvez dê mais segurança para os agentes que são puramente do setor elétrico, a entenderem como o mercado funciona, como o João destacou, né? Que às vezes é um receio que essas operações possam alavancar muito a posição e eventualmente levar alguns geradores a quebrarem, né? E aí talvez a maior difusão desses contratos
mostre para os demais agentes que não é algo tão complexo assim. Então, a partir daí, talvez a demanda aumente mais, mas só o tempo dirá, né? Eu vou fazer uma brincadeira com o Gustavo, agora fazer uma sacanagem com ele. O Brasil é um país engraçado. Às vezes o player financeiro prefere um contrato físico. Eu já vi isso, tá? Em mesa de trade eu já vi. Eu já cheguei a procurar em mesa de trade quando eu era trader. Ó, quero um contrato financeiro. Chegar para um player que é financeiro e falar: não, eu prefiro um contrato físico. Eu falei: o Brasil é um país sui generis. Então eu não duvido acontecer o contrário. Os players financeiros serem os últimos a adotarem contratos financeiros e os atuais players do setor elétrico usarem mais. Então, como é futurologia, eu vou de propósito só para te dar uma cutucada, Gustavo, discordar, só para te poder ter essa discordância, até para deixar aguçado o pessoal. E acho que já foi até uma provocação interessante para a gente fazer, acho que talvez uma outra live, ou mais edições do Team Research, focada em derivativos, aprofundando o debate, como você mencionou, mas bem colocado. Passar para o João falar, comentar sobre isso e fazer as últimas palavras para a gente encerrar hoje a live do Team Research. Ok, basicamente o comentário é sim, as grandes casas financeiras serão bem-vindas e eu imagino que elas vão vir, evidentemente. Também um outro comentário final é que o banco não é para perder dinheiro, né? Usualmente ele não gosta muito dessa prática, né? Então, basicamente eles vão ver como ganhar dinheiro e fazer conta certa, né? Imagino sim que seria isso a principal motivação das casas, tá? E, como o Alexandre falou, e talvez tenha passado não tão passado batido, né? Quer dizer, tem a liquidez de mercados lá fora, os escandinavos têm 8, 10 vezes o giro do mercado físico, tá? E algumas casas de bolsas de Chicago, Nova York, se movimentaram para esse mercado escandinavo para se aproveitar dessa liquidez, desse giro, tá? E girar moeda é muito bom. O banco sabe fazer isso com maestria, né? Então, evidentemente, alguns, né? Não todos aqueles que a gente conhece. Mas, de alguma forma, a gente espera, assim, as casas. E aqui, só para encerrar, né, Alexandre, parabéns aí a todos e obrigado aí pela participação de todos vocês. E, a partir de agora, nós vamos praticar agora um Team Research mais exclusivo para aqueles que vão assinar e chamo todos e convido todos a assinar um pouco aí do nosso trabalho para que eles fiquem cada vez melhor e fiquem mais a contento dos senhores. Tá? Muito obrigado. É isso, Luciano. Só apelou, então, fazer as últimas palavras aqui, encerrar a live e a parte operacional aí. Pessoal, então agradecemos a presença de todos os participantes desse encontro. Quem quiser assinar o Timos Research pode entrar em contato por e-mail research@timosenergia.com.br. Entrem em contato rapidamente, o pessoal vai responder o e-mail, vai entrar em contato com vocês, explicar os planos, as opções, e é um boletim que estará agora com um público mais exclusivo, fechado, mas que vale a pena. Continua tendo lives todos os meses no lançamento do boletim mensal. Então, essas lives agora serão fechadas para os assinantes, mas também contarão com a presença dos especialistas da Teams. Por favor, então, quem tiver o interesse pode pegar o e-mail aqui no chat. Agradecemos a todos vocês. Informamos que o vídeo será disponibilizado no YouTube da Teams, provavelmente em alguns dias, e que todo mundo que participou aqui do evento vai receber o Teams Research de abril por e-mail. Quem não receber esse e-mail, dá uma olhadinha no spam, ou então manda um e-mail para a gente no research@teamsenergia.com.br. Ô, Elô, só uma Obrigada, última coisa, vai estar pessoal. disponível também no site depois, né? Nosso site que a pessoa consegue também dar download, né? Sim, a pessoa que entrar no site da Timos Energia, timosenergia.com.br, encontra lá a opção de baixar as edições de abril e também as edições anteriores, de fevereiro e março. Então, as últimas 3 edições podem ser encontradas para download no site da Timos. Então, tá bom. Então, pessoal, obrigado, até mais, até logo. Tchau, tchau.